Pronto. Bom, boa noite. Estamos aqui de novo com o nosso querido amigo, Dr. Alexandre Lourenço, que veio nos conhecer e eu quero apresentar ele um pouquinho. Apesar que todo mundo acho que já o conhece, mas o Dr. Lourenço é médico assistente da disciplina de ortopedia pediátrica da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, responsável pelo atendimento da ortopedia dos hospitais Santa Joana e Promatre Paulista, ex-presidente do biênio 2013-2014 da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Possui mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Boa noite. Boa noite a todos. Então, nós, assim que anunciamos que o Dr. Lourenço estaria aqui com a gente hoje, nós já recebemos algumas perguntas, então vamos passar já para as perguntas? A primeira pergunta é de uma colega nossa, da Sabrina. Ela pergunta assim: qual é a importância de uma criança com mielomeningocele passar no ortopedista precocemente, visando ficar em pé e marcha? Porque tem muitos pais, segundo ela, que quando a criança começa a ficar de pé, eles ainda não querem ir ao ortopedista. Então, qual é a importância de passar pelo ortopedista? Não, sem dúvida. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente importância essa integração que tem entre os vários componentes de um time que trata essas crianças com mielomeningocele, né? Sem essa integração, a gente não consegue ter realmente o melhor resultado. Então, respondendo à pergunta, na verdade, como você disse aí na própria apresentação, eu hoje faço parte dos principais grupos que tratam mielomeningocele precocemente, que é o grupo do Santa Joana, que é composto pelo Dr. Moron e do Dr. Sérgio Cavaleiro, que fazem intervenção da cirurgia fetal com fechamento da melo. E eu faço essas avaliações, essas crianças após o nascimento, eles fazem o procedimento, e na maternidade a gente já faz uma avaliação inicial. Então, veja, não precisa esperar a criança estar lá, a gente faz a avaliação no primeiro momento. Naquele primeiro momento, não que seja definitivo, mas ali a gente já faz um inventário de todas as alterações que acompanham a melo. A gente vê o que, na verdade, se a gente pega um bebezinho, que é um recém-nascido, a gente já vê que aquela criança tem um quadríceps evidente, forte, a gente já dá um prognóstico para essa mãe na hora, ali no berçário. Fala, uma criança que tem um quadríceps forte, eu vou falar, seu filho tem mais de 80% de ser um ambulador o resto da vida. Né? Então é uma coisa importante. Né? Fora que a gente pode, a partir dali, otimizar quais são os procedimentos que vão ser feitos dentro da parte de reeducação também, orientando o que vai ser feito. Né? Então, muitas coisas, às vezes, por o desequilíbrio muscular que é presente na mielo, a gente já pega a fisioterapeuta lá, eu levo até ao berço lá, a gente, lá na incubadora, a gente já pega e fala, começa a trabalhar isso aqui, que essa criança tem um quadríceps forte, mas ele não tem. Então, às vezes, tem a postura do joelho totalmente hiperextensão, e a fisioterapeuta começa a trabalhar para fazer a flexão do joelho lá. Então, já começa a mudar posturas viciosas ali na maternidade. Tá? Então, a intervenção precoce é essencial. Precoce mesmo. É bem precoce, tem que fazer, tá? Não é para ficar esperando a criança ter um momento de andar. Essas avaliações têm que ser feitas bem antes, tá? E a partir do momento que viu, assim que nasceu, o seu acompanhamento, o acompanhamento do profissional na ortopedia tem que ser o quê? Depende da criança. Depende da criança, como eu falei, tem uma variação. Na mielo é uma das alterações mais complexas que existe, que possa ter um tratamento, né? E é um desafio para o ortopedista e para todos que estão envolvidos na mielo, né? Porque a criança pode nascer com luxação, contraturas, deformidades do pé torto, que é bastante comum. Então, dependendo da criança tiver a necessidade de fazer, tem crianças que, assim que tem alta, a gente começa um tratamento com gestos seriados, né? A gente começa a fazer intervenções, às vezes até alguns pequenos procedimentos cirúrgicos precoces também. Né? O importante é tentar fazer isso para otimizar depois, para que as intervenções sendo precoces vão ser menores. E sendo menores, a gente vai conseguir fazer com que a reabilitação da criança, que já tem a parte motora, que tem que ser estimulada, toda a parte de reabilitação motora, neuromotora global, que a gente não fique atrapalhando essa reabilitação com procedimentos cirúrgicos que não são bem planejados. Então, esses tratamentos todos cirúrgicos tem que estar muito bem casados nos momentos da criança, né? Então, não adianta fazer alguns procedimentos que vai acabar atrapalhando. Então, é importante isso, é saber, não precisa ser no mesmo local, como eu falo que
se a gente pegar a experiência dos países desenvolvidos, muitas vezes no mesmo local, o paciente vai passar com neuro, com urologista, com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional, mas não necessariamente precisa ser feito. A gente tem uma experiência de mais de 20 anos aqui com um time separado, mas que funciona. Funciona e funciona porque a gente tem uma integração muito grande, né? Exato. Pegando o gancho, a Bárbara Fernandes e a Luciana Cunha, as duas fazem a mesma pergunta. É sobre luxação de quadril, em casos de mielo. A Bárbara disse que o filho tem luxação, que os médicos não recomendariam a cirurgia, queria saber mais sobre o assunto. E a Luciana pergunta que a filhinha de 3 anos fez a correção, tem luxação de quadril, e se ela vai sentir dor, a pequena. Então, primeiro assim, quando a gente fala luxação do quadril, muitas vezes a pessoa vai dar uma golgada lá, né, e entra lá e vai ver, e confunde o que é displasia de quadril, que é uma criança rígida, sem nenhuma alteração motora, com uma luxação que é neuromuscular, relacionada ao desequilíbrio muscular da mielomia grosseria. Essa luxação vai acontecer em cerca de 50% das crianças com mielo vai ter luxação, tá? Então, isso vai depender muito do nível neurológico que está cometido. Então, o nível torácico raramente vai ter uma luxação, tá? Porque se tiver, vai ser uma coisa teratológica, por uma malformação muito grave, mas é raro que tenha, porque não tem desequilíbrio muscular. Entendi. O lombar alto, que é aquele que já tem um flexor mais forte do quadril, ele tem uma propensão maior de ter do que o lombar baixo, mas o lombar baixo também vai desenvolver uma luxação muito frequentemente, tá? Porque ele já tem o lombar baixo, ele vai ter um pouco, às vezes, disco tibial presente, e isso aí faz uma certa força contrária à distensão, tá? Porque, então, mas o fato, respondendo para as mães particularmente, o fato é, luxação de quadril na mielomia grosseria, ela não funciona o tratamento conservador. E o tratamento cirúrgico está fadado ao fracasso, porque a gente não consegue restaurar o equilíbrio muscular. Então, as cirurgias, de maneira geral, são totalmente contraindicadas. Então, as 2 primeiras mães que falaram que não é para fazer a cirurgia. É muito raro que se indique algum procedimento que teria ser um nível sacral, que teria quase um comportamento de uma luxação, de uma displasia idiopática, aquela criança que quase normal que pode ter uma luxação. Essa pode responder, porque a gente não vai, já foram feitos vários procedimentos tentando restaurar, fazendo transferências musculares para tentar fazer que tenha uma força de abdução e extensão que essas crianças não têm. Elas não têm ali e não vão ter depois. Então, as cirurgias muitas vezes acabam prejudicando enormemente as crianças. E a gente tem algumas experiências aí desastrosas que a gente falou aqui. O pessoal, por exemplo, na ACD, que eu conheço bastante, o pessoal contraindica seriamente as cirurgias, e a gente vê quando muitas vezes as pessoas vão fora e vão, vamos tentar. Essa tentativa é desastrosa para a criança, porque o quadril vai sair do lugar. Há muito tempo atrás, quando eu me formei em ortopedia pediátrica, que eu fui para trabalhar em Chicago com o Dr. Luciano Dias, que é um dos papas mundiais, é um brasileiro que chefiava a clínica de mielo lá em Chicago, e lá se fazia, ele por muito tempo se indicava fazer a cirurgia, tentando inicialmente fazer uma transferência, uma cirurgia de transposição do músculo oblíquo externo para tentar dar força. E eu cheguei a fazer essa cirurgia, só que fica muito bonitinho, um pouquinho, e às vezes 2, 3 meses depois o quadril sai do lugar. E muitos, na verdade, fazem a cirurgia e um pouco tempo depois luxa. Quando eu fiz a revisão de todos os casos que foram feitos lá, 79% tinham tido luxação precoce. Quem não luxou ficou com o quadril rígido, tá? Quadril, então, não luxou, mas também a criança perdeu mobilidade. Perdeu mobilidade no quadril, a criança vai sentar errado, vai ficar mais propensa a ter uma escarga de pressão. Então, a gente não ganha nada. Então, as contraturas, na verdade, as rigidezes que podem ter em uma cirurgia são muito piores que a luxação. Então a gente trata, eventualmente se faz uma cirurgia no quadril, que é para tentar se alongar, para tentar dar mobilidade que não foi conseguida com a fisioterapia. Mas sempre que se pode, vai se tentar ganhar e vencer esses encurtamentos musculares através de meios conservadores. E aí que entra o papel da fisioterapia, que é importantíssimo. Tentar, mas chega um momento que às vezes não tem. Mas a gente tem que evitar fazer cirurgias extensas no quadril, mesmo para fazer essas liberações de partes moles, porque quanto mais extensa, mais cicatriz.
Então a gente põe a cicatriz é um tecido fibrótico que não vai crescer na mesma velocidade que seria um tecido normal. Então a cirurgia também, muitas vezes, a própria cicatriz é um elemento que vai favorecer a contratura. E dá dor? Pode ter dor? A gente Muito na prática aqui também não vê dor. Não, eles não têm dor no quadril, tá? E é diferente, por exemplo, que dor na paralisia cerebral, que é outro capítulo, tá? Então, na luxação, na paralisia cerebral, a gente sempre primeiro, a gente tem que evitar todo o custo da luxação. E se tiver uma luxação e for possível corrigir e reduzir esse quadril, a gente sempre vai tentar, porque a condição na paralisia cerebral é outra coisa. Essas crianças vão desenvolver dor pela espacidade, pelo impacto, vai ter a cabeça do fêmur contra o líquido, tem uma outra coisa. Então não se pode aplicar o conceito, o princípio da paralisia cerebral para mielomeningocele. Eles tudo, não né? têm dor. Tá? É tudo diferente. Várias coisas, Várias bem coisas. diferente. Às vezes a gente vê querendo, não, vamos fazer essa modificação. Não. São doenças bem diferentes. A Mônica diz que tem uma criança, a filhinha dela tem 1 ano e 8 meses, e as perninhas, uma é mais dobrada e a outra mais reta, dando a impressão que é uma maior que a outra. Será que ela vai precisar de alguma cirurgia no futuro? E será que isso vai atrapalhar ela andar? É difícil, aí só examinando realmente para ver, muito provavelmente se existe uma deformidade que não conseguiu melhorar com a fisioterapia, muitas vezes vai acabar precisando de algum procedimento cirúrgico, sim. A Denise, ela tem uma bebê de 1 ano e 9 meses, fez a correção intraútera, intrauterina, caminhou com 1 ano e 5 meses, cronologicamente, porque ela nasceu de 31 semanas. E ela começou a girar os pezinhos na hora que caminha para dentro. Gostaria de saber se é da mielo, ou por ter apresentado agora, ou por ter outra causa. De novo, esses casos específicos aí só realmente Vendo, examinando para ver. Agora, a criança, na fase de uma criança normal, existe momentos em que a criança tem o pezinho mais para dentro, depois ele corrige e alinha os joelhos. É isso? Na criança que não tem... Quando uma criança no nosso desenvolvimento normal, as crianças nascem com a perninha de cowboy. O que é isso? A perninha de cowboy e os pés acompanham isso. Então, geralmente, esse que a gente chama de genuvado, que é a perna de cowboy que fica viradinha, os pés estão virados para dentro. Também como você falou, Janice, aí com o desenvolvimento por volta entre 1 ano e meio e 2 anos e pouco, existe um alinhamento que vai ficando mais reto. E os membros começam a ficar um pouquinho mais alinhados. Mas depois, pelo desenvolvimento normal, começa a se crescer mais na região interna do joelho, a região medial. E isso vai fazendo com que os joelhos comecem a entrar em X. Ao entrar em X, os pés começam a se afastar do centro do eixo. E muitas vezes a criança, por um mecanismo compensatório, que é totalmente fisiológico, ou seja, normal, a criança começa a virar o pé para dentro. Por quê? Porque assim ela consegue se equilibrar. Qual é a cura disso? Para as crianças, e é uma das queixas mais frequentes de rotação. A gente vai ver se não tem nenhuma alteração rotacional, a gente pode até orientar alguns exercícios, mas o fato é que a terapia para isso é mandar a criança continuar brincando, correndo, respirando e tomando leite e comendo. Tá? Ou seja, a própria natureza vai tomar conta do negócio. Não é para usar bota, palmilha, para essas situações de crianças normais. Agora, há muitos anos atrás se usava, né? Corrigia tudo. Até que o Dr. Wenger pegou crianças, ele fez um estudo com crianças que colocou botas e palmilhas e quando não fez, o resultado é absolutamente o mesmo. Então não se usa para crianças normais, né? Mas com mielo é outra história, tem que ver realmente. Para mielo tem que ver por causa desse desequilíbrio muscular. Pode ter desequilíbrio muscular. Algumas vezes tem um tibial anterior muito forte, não tem nada de fibular, e isso faz com que não vai melhorar isso, muitas vezes vai até piorar o pé. Mesmo uma criança que, do jeito que ela andou, essa criança que falou, é exceção. Uma criança com mielo está andando com 1 ano e 5 meses, é bem fora do padrão. Né? Por quê? Porque as crianças, de maneira geral, mesmo nível sacral, que é o melhor nível na mielo de parte motora, de maneira geral, a média que eles vão dar é acima de 2 anos. Tá? Então eles vão andar mais tardiamente. Isso é esperado para a criança, independente de ser idade corrigida ou não. A Luciana pergunta se todo bebê com mielo tem já ter alguma sequela motora. Acho que você já meio que respondeu, né? Sim, é muito raro que não tenha, né? Mesmo nível sacral, eles vão ter uma certa fraqueza de tríceps, vão ter uma fraqueza dos flexores, um desequilíbrio, às vezes, um pouquinho do glúteo, porque os níveis sacrais podem ter um comprometimento das últimas raízes, né? Essas raízes são responsáveis pela
pela inervação nesses músculos que eu citei. Então, deve ter algum desequilíbrio também. A Lisiana Correia diz que a filha dela nasceu com mielo, tem 5 anos. Ela ainda não estica os joelhos e no momento o pezinho está entortando para dentro. Caso o pé tenha como corrigir com gesso, 5 anos, fazer correção com gesso, e ela engatinha muito bem, mas não fica de pé. A gente corrige com gesso, que quanto menor for, melhor a resposta com gesso para algumas alterações, né? Mas tem que se tomar muito cuidado, porque o que acaba acontecendo? Uma criança com 5 anos, que já devia estar andando, muitas vezes não está com essa deformidade de inflexão do joelho, o que pode acontecer? Não só uma escara provocada pela pressão do gesso que vai tentar fazer, como a mesma fratura, tá? Essas fraturas, infelizmente, acontecem durante a manipulação e a gente tem que evitar isso, né? Se a gente sabe, porque o osso tem uma osteopenia, o osso numa criança que não está andando, o osso é um elemento de sustentação. Se ele não está sendo usado para sustentar, ele está. É a lei do uso e desuso. O não está usando, vai enfraquecendo, fica mais sujeito às forças e acabar tendo uma fratura, que é uma das complicações muito frequentes da mielomeningocele. A Luciane Rissardi, ela tem um bebê de 3 meses, que diz que preservou bem os movimentos das pernas e pés, que o ortopedista avaliou, diz que ela tem bastante força. E como ela é prematura e pequena, eles podiam esperar para iniciar a físio. Qual a idade ideal? Não tem que esperar, tem que ver. Essa criança, a não ser que esteja com alguma complicação neurocirúrgica, alguma coisa lá que tenha, essa é a prioridade. A prioridade nos primeiros meses de vida é do neurocirurgião, ver se a criança, no momento que ela está estabilizada, e a pediatria está estabilizada, é imediata. Como eu falei, eu oriento a fisioterapia no berçário. Muita coisa começa com a fisioterapia lá no berçário. A gente já consegue corrigir muita coisa lá. E essa questão de às vezes ser prematuro e não poder sair de casa, existem várias formas de fazer a fisioterapia. Pode ser feita em casa, pode vir ao consultório ganhar orientação. Tem várias opções, né? Mas eu acho que é importante estar assistida por um profissional, não é? Sem dúvida, né? Porque a gente sabe que dentro desse time multidisciplinar que a criança vai passar com neuro, com um ortopedista, um urologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, às vezes com psicólogo, pedagogo, e tá lá, os pais têm que saber parte desse time, tá? Porque, sem dúvida, os pais fazem parte desse time, porque não só pela orientação que a gente pode dar, porque eles podem ajudar demais. Então é importante que os pais estejam envolvidos no tratamento, né? Eles podem ajudar bastante com várias coisas que eles fazem em termos de modificação do ambiente da criança. Isso. Eu vejo muitos pacientes que a gente indica, né? Hoje eu recebi um vídeo de uma criança que os pais colocaram uma barra paralela do tamanho da criança no meio da sala lá. Então, e a criança mandaram um vídeo para mim, a criança fazendo treino de marcha lá. Então não precisa fazer lá, porque não faz só na físio, porque é um momento que é limitado, a criança é limitada, porque faz aquele momento da físio, mas a vida continua. A vida continua, exatamente. A criança tem que estar dentro mesmo, né? É uma continuidade. É uma continuidade, então é importante que os pais estejam envolvidos, né? Tem algum estudo sobre terapias alternativas, como acupuntura, reiki? Então, essa parte de estudo tem, mas evidência científica não, tá? Infelizmente não tem, né? Quando a gente pega em termos de evidência científica, que é fazer um grupo controle randomizado para ser avaliado depois, para saber se essa criança realmente, aquela terapia foi realmente diferente, né? Então, muitas vezes a gente vê terapias sendo feitas e, na verdade, óbvio, quem fez aquela técnica está falando que é a melhor do mundo, né? Mas nem sempre é assim, tá? Então, eu falo, dentro do papel da ortopedia, da fisioterapia, um monte de coisa, a gente auxilia, nós somos facilitadores. Mas, em última análise, para a mielomeningocele, a principal coisa que determina para a criança é o nível neurológico dela. Isso está lá em cima, tá? Todo o nosso trabalho, por mais importante que seja, também abaixo disso. Porque se a criança não tiver uma força motora, o desenvolvimento dela pode estar bastante prejudicado, né? E crianças com mielo têm facilidade de quebrar o fêmur? Não só o fêmur, eu acabei de falar, né? Porque há crianças que não deambulam, né? Por isso que a gente tem que fazer é precocemente fazer a intervenção, tanto da parte da fisioterapia, também da ortopedia. A criança com 9, 10 meses, uma criança normal, está começando a ficar de pé. Então, nessa idade, a gente já tem que estar, a criança com mielo,
já tem que estar com seus membros inferiores totalmente corrigidos, porque é a partir daí que a gente vai colocar órtese, vai colocar num parapode, vai colocar talha de lona, a gente vai começar a fazer essa criança experimentar o que uma criança normal estaria experimentando. E tem que dar ortostase, que é fazer a criança ficar de pé. Se a criança não ficar de pé, o ossinho dela vai ficar mais frágil e vai ficar mais sujeito à fratura. Então, fratura bastante o fêmur, pode fraturar a tíbia, né? Tem essas fraturas que acabam acontecendo, são as fraturas patológicas, né, por desuso do osso, né? Então tem que prevenir. E a pergunta em relação à sensibilidade à dor, né, que tinha uma outra pessoa já tinha perguntado. Aí a pergunta é se mesmo as crianças que têm mais sensibilidade, ela não vai ter dor? Então, não tem. É importante para tranquilizar que a gente não consegue saber e determinar para uma criança qual exatamente que ela está qual o mapa, né, de um pé, por exemplo, que a gente tem que considerar como um pé insensível. Então, o importante é que a parte sensitiva não vai estar afetando a parte funcional, que é a parte motora que tem, de acordo com o nível que ela vai ter, tá? Se ela tiver que andar, não é por ela falta de sensibilidade que ela não vai conseguir andar, né? Mas é importante que essa criança esteja bem protegida nos seus pés o tempo todo, tá? Então eu falo criança com ela sempre observar. A gente vê vários casos de criança até com nível sacral que tem lesões gravíssimas por conta de falta de cuidado, às vezes dos pais que querem deixar, hoje eu não vou usar órtese, a criança consegue andar, mas pisa de uma maneira errada, vai num terreno irregular, descalça, às vezes faz uma ferida, não percebe, queimaduras, né? A gente tem queimaduras gravíssimas, às vezes, de crianças em pedra de piscina, né? Que a gente tem, é muito comum, deixa brincar, não é, a criança obviamente pode até ficar sem a órtese lá para brincar na piscina, mas tem que considerar que aquela temperatura que você sairia pulando porque a pedra está quente, ela não sente, ela põe aquele pé lá, faz bolhas que vão virar escadas, isso prejudica demais, depois a criança fica às vezes meses sem conseguir usar órtese e sem conseguir fazer a fisioterapia, né? Então, não tem que tomar um extremo cuidado com né, isso. o que a gente recomenda sempre, tenham esses cuidados, por exemplo, na água, mesmo dentro da piscina, né, usar uma sapatilha. Sapatilha tipo de ginástica, né, que tem que colocar, ou aquelas meias com antiderrapantes, tem que proteger, tem que estar protegido, o pé tem que estar protegido até dentro da água. Alguns pais até fazem isso quando vão para praia, para piscina, eles têm a órtese mais velhinha deles, que abre um pouco, então usa a órtese que pode cair na água, pode fazer tudo, e a órtese nova que está usando, que vai ficar de uso contínuo. E hoje mesmo a gente estava conversando, eu e a Elô, porque assim, é também diferente da paralisia cerebral, que a gente às vezes usa terrenos diferentes, texturas diferentes para trabalhar a sensibilidade. Na minha ela não funciona assim, não adianta eu dar o estímulo sensorial, porque ele não é via aferente e de resposta. O que eu posso causar é uma ferida e um machucado. Então, é muito cauteloso deixar a criança sem sapato. Então, o ideal é não deixar, né? Não deixar. Porque e vira e mexe eu tenho isso, infelizmente a gente recebe, né? Porque, às vezes, infelizmente, se o terapeuta também não está acostumado a tratar com a criança com mielo, ele vai fazer o estímulo que vai fazer com uma paralisia cerebral. E é totalmente errado. Eu já peguei crianças que vieram para mim da fisioterapia com lesões graves de pele, porque ela colocou lá num terreno irregular, com rugosidades, e ela faz uma ferida no pé da criança e realmente está errado. Então não tem vantagem nenhuma. Essa sensibilidade não tem que ser estimulada, tá? Tem que ser protegido o pé e ponto final. Bem estático quando a criança estiver lá. A gente pode até ter uma ideia do que vai fazer em termos de estímulo, mas de maneira geral, é exceção a criança que não vai usar uma órtese, tá? É exceção. E por mais que seja um nível sacral, que é o que mais pode realmente usar, às vezes sapatos comuns, às vezes uma órtese simples, às vezes até uma palmilha para evitar uma postura inadequada, mas de qualquer forma, uma parte vai acabar usando pelo menos uma órtese suropodálica, que vem até atrás do joelho, tá? Então, essas crianças, na verdade, não têm vantagem, assim, de ficar tendo essa sensibilidade. O pé tem que estar corrigido para encaixar bem essa órtese lá, e quando começa a se usar uma órtese, a gente sempre orienta os pais, tira a órtese, observa, veja como está a pele, vê se não tem uma lesãozinha, assim, vê se não está uma área mais vermelha, então tem que ficar bem atento para isso, né? As zonas de pressão, né, que a gente vê dentro da órtese, porque às vezes, estamos conversando outro dia de uma criança nossa, né, que a saliência óssea acaba podendo formar, às vezes, uma escada que a gente só, quando percebeu, já abriu, né? Já foi. Então, os pais têm que tomar muito cuidado. E na dúvida, melhor falar com
profissional, né? E mostrar isso, e os terapeutas também ficarem atentos para não... Porque também, porque às vezes às vezes da criança com paralisia cerebral, às vezes forma uma calosidade e tal, mas na nossa criança com mielo não pode isso acontecer, porque isso pode se transformar numa escara e uma coisa bem pior, né? Sem dúvida. E o pezinho tem que estar muito flexível e bem fácil de encaixar na órtese. A órtese nenhuma. Se tiver deformidade, não é para usar órtese, tá? A deformidade na órtese é muito propensa. A órtese vai ser uma coisa rígida. Coloca um pé, tem alteração de sensibilidade lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E existe um prazo para a sensibilidade voltar ou isso é relativo? De novo, eu daria o conselho para essas mães: esquece a sensibilidade, tá? Esquece. Essa parte, bastante. Eu sei, essa sensibilidade, pensa no que a criança... Uma criança de 1, 2 anos, ela não vai responder para a gente não consegue saber bem ali, não vai ficar colocando agulhinha para ver que ela sente, porque isso não vai fazer diferença em termos da função dessa criança, tá? Então não tem vantagem nenhuma a gente ficar perdendo tempo lá na consulta, ficar vendo qual era aquela, ela sente mais aqui embaixo de calcanhar ali, não modifica nada a vida dela, né? E às vezes fica essa coisa, quero que sentir. Não, a gente vai mapear, a criança vai saber, o paciente quando for um pouquinho mais velho, ele vai saber informar, a gente vai conseguir saber exatamente qual a hora que ela vai sentir. Não tem um prazo, é porque é muito mais por conta da fidelidade que a gente consegue saber se essa criança realmente está sentindo ou não. Muitas mães chegam lá, ela já está sentindo aqui, começou a sentir. Você vê, a criança tem um nível torácico, às vezes, a mãe fala, nossa, voltou a sensibilidade aqui, já está voltando. Você fala, primeiro que não voltou, né? Mas também não é importante, então não deve se fixar nessa parte aí, porque uma tem criança coisas mais importantes, tem coisa muito mais importante do que essa eventual sensibilidade, ficar preocupado se está sentindo ou não. Já está voltando a sentir o dedo. Não, isso não é importante, tá? O importante é muito mais se ela está conseguindo movimentar o pé. Primeiro, se ela está conseguindo estender o joelho, né, que é o músculo quadríceps, tá? Então, isso é muito mais importante a gente focar se a função do quadríceps está presente. Qual é esse músculo? É o músculo do chute. Se a criança está chutando, então esse é um músculo que, quando a criança tem esse músculo bom, essa é a parte mais importante que tem, tá? Porque essas crianças têm acima de 80% de chance de serem independentes na vida adulta, tá? Quem tem esse músculo forte e não tiver nenhum contratempo de medula presa, que são contratempos neurológicos aí que podem acontecer durante o desenvolvimento do criança com melo, criança é muito mais importante a gente ficar perdendo ali na consulta com uma criança que não responde pra gente, né? Que não está entendendo um comando verbal para a gente falar, chuta aqui, vem aqui. A gente fica observando, fazendo o teste manual de força muscular para ver a presença primeiro do músculo. Então eu fico muito mais preocupado em ver o que a criança tem de função muscular ativa do que sensibilidade, tá? E os pais devem se preocupar muito mais em ver isso, o que a criança consegue mexer. O que ela consegue mexer é muito mais importante do que ela consegue sentir. E a criança com mielo pode fazer ecoterapia? Tem alguma contraindicação? Se você é uma briga, pode fazer. Na verdade, eu considero terapeuta, que eu quero dizer assim, porque na verdade é assim, eu acho que legal a ecoterapia para algumas coisas, tá? Mas realmente ela até pode fazer, mas eu de maneira geral tenho tantas outras coisas que a criança pode fazer que eu fico falando, é muito mais importante a criança estar fazendo uma fisioterapia investindo, porque o tempo da gente é curto, né? Então, o que vai fazer? Se a criança em cima de um cavalo, eu falo, quando vai para Campos do Jordão, vai passear lá, põe em cima do pônei e brinca lá, faz uma criança normal. Agora ficar gastando tempo que ela vai ter como terapia, que vai fazer terapia, porque melhora o que, sabe? Isso também pode ser conseguido em cima de uma bola de Bobat ali, que os pais podem fazer. Muitas vezes eu falo, tem uma bola de Bobat em casa, não precisa pegar até o cavalo. O cavalo é divertido para fazer. Eu tenho pacientes que na Flórida tem terapeutas que fazem terapia com golfinho. Então tem crianças que vão lá, pagam $10 mil por mês, pela semana, para ficar brincando com os golfinhos. É super divertido, mas que efetivamente vai ter? São aquelas terapias alternativas. Isso aí realmente modifica? É bom para a criança? É bom, é divertido. Os pais também se divertem, fazem foto com o golfinho, fazem os filminhos, mas isso não é. E o cavalo, na verdade, ele pode ser importante para estimular, porque a criança pode ter. Mas funciona muito, de novo, talvez melhor para a paralisia cerebral do que para uma criança com mielo. Se você pensar que uma pessoa que tem um problema, que tem uma lombalgia, o pessoal tem um problema nas costas, vai fazer hipismo? Não vai, né? Então, uma criança com mielo, todas vão ter uma deficiência dos elementos posteriores da coluna.
Não é que seja contraindicado, tá? Mas também não é a coisa melhor do mundo ficar não é uma prioridade. Não é uma prioridade, tá? E tem isso aí. Hoje você vai falar em São Paulo, uma família vai se deslocar para vir para um centro, uma geralmente é longe, a criança tem que ir no ortopedista, tem que ir no ortopedista, tem que ir no neuro, tem tanta coisa, ela vai ficar fazendo isso, a escala da escola, da criança, mas tudo. Então tem que ser otimizado. Se mora do lado, num centro assim, pode, e a criança gostar muito, ótimo, mas não deve ser uma prioridade para a criança ficar fazendo ecoterapia, tá? Pode fazer, mas eu falo, vai se divertir, o dia que sai de férias, pega um cavalinho e vê lá, tá? Acho que é muito mais legal isso. Também, assim, a eco é muito indicada, isso agora falando um pouco como isso, para controle de tronco, né? E muitas vezes, assim, na criança com paralisia cerebral. E uma das contraindicações da eco é a luxação de quadril, né? Porque você pode piorar e tudo mais. Nas nossas crianças, muitas têm. Então, acho que por isso não é um problema. Não é um problema, mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter cautela e saber que você está lidando com uma criança que tem uma luxação. E também, às vezes, o controle às vezes, de tronco é bom. Às vezes, nós estamos trabalhando com membros inferiores, né? Eu acho que sim, cada caso eu falo de prioridade, mas não é porque essas crianças vão ter o controle do tronco, elas acabam adquirindo, não vai ter isso, tá? Então não é realmente uma prioridade, tá? Então, e eu vejo que muitas mães querem fazer isso, tá? É uma coisa que eu falei que pode, mas não é uma coisa que deva ser feita para as crianças de maneira geral, tá? Se vai sendo sobrando, né? Mas eu acho que a terapia que faz diferença para eles realmente é de sola, que pegar a criança e fazer trabalhar e fazer as coisas que são mais ali, né? Então, colocar em cima de um cavalo, eu acho que é muito fácil ficar fazendo e falar que a criança está melhorando. Eu acho que isso aí não é uma coisa prioridade para uma criança com mielo meningocele. E a escoliose em criança com mielo, pediram para falar sobre a escoliose. Então, é uma alteração muito comum, né? Praticamente, pela falta dos elementos, como eu falei, a mielo sempre vai ter um problema já de coluna, né? Porque, no mínimo, tem a parte dos elementos posteriores da espinha bífida, que já tem uma alteração, né? A escoliose, se ela tiver num grau que a gente consiga fazer com que mantenha um tronco relativamente alinhado, ela não vai requerer nenhum tipo de tratamento, tá? Então não é todo desvio de coluna que a gente vai acabar se preocupando em tratando. Infelizmente, os coletes que já funcionam tão pouco para as escolioses idiopáticas, nas escolioses nas pessoas que não têm nada, nas curvas neuromusculares elas não funcionam, tá? Então, às vezes falam, não, meio paliativo para conseguir. Porque às vezes, eventualmente, a criança pode ter algum problema mais sério e ter até uma falta de controle do tronco. Então, sim, às vezes a gente vai ficar pesando isso, mas veja, se a gente mobiliza um colete, uma escoliose, que a gente sabe que não vai funcionar, e a gente põe no colete, muitas vezes a gente está ficando ali entre a cruz e a espada, porque a gente põe, imobiliza, e com essa imobilização a gente está atrofiando mais o tronco ainda, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas dessas crianças acabam precisando fazer alguns tratamentos cirúrgicos para a coluna também. Mas também, de novo, é com muito cuidado que vai ter isso aí, né? Por quê? Porque muitas dessas curvas acabam levando, e isso tem que ser muito discutido, mas nunca crianças pequenas. Esses procedimentos vão ser sempre na adolescência e tal, e o próximo crianças maiores. E muitas dessas crianças têm que ser muito bem conversado com os pais, porque sabe que pela artrodese, pela fusão que muitas vezes acabam fazendo, isso aí vai até a região sacral, né? E isso muitas vezes faz com que uma criança que está andando, ela diminua, ela para de andar, né? Então muitas cirurgias de escoliose acabam levando a isso, tá? Então, às vezes, é lógico, porque dentro da prioridade do tratamento, a gente vai dar prioridade para o alinhamento do tronco. Isso é uma coisa muito importante, mas desde que esse tronco realmente, a escoliose, esteja comprometendo bastante a postura sentada ou comprometendo até a parte pulmonar, alguma outra coisa. Porque se não tiver, a gente aceita uma escoliose muito mais do que a gente aceita numa pessoa sem mielo meningocele, tá? Porque a gente tem que pesar muito bem isso aí, a função da criança contra um tronco reto, tá? Às vezes um tronco reto significa que a criança vá para a cadeira de rodas, né? Então, e como também é comum a criança com os níveis neurológicos mais comprometidos, o torácico, obviamente, o torácico também pode andar, né?
isso que a gente sabe. A criança é uma marcha que muitos terapeutas não gostam, mas que na verdade é a marcha, que é o swing through, né? A criança, se ele tiver um peso adequado e conseguir tiver uma boa força de membro superior, um nível torácico consegue andar. É inacreditável a quem vê assim, mas como se sem movimento na perna consegue? A experiência de Chicago, que os adultos torácicos, cerca de 4% deles ainda continuavam sendo independentes na vida comunitária. Tá bom? Então, o problema é que boa parte, não só nível torácico, como nível lombar alto, eles chegam na adolescência e muitas vezes eles estão cansados, porque para conseguir colocar a órtese, colocar tudo, chegar suado em qualquer ambiente e tal, eles muitas vezes acabam preferindo fazer o uso da cadeira de rodas, tá? Mas a uso da cadeira de rodas não é porque desistiu, isso é um problema sério. Isso, né? Que a gente passa no nosso dia a dia, né? A gente vê, não quero que ele use. Não, mas é questão de dignidade também para essas crianças, tá? As crianças têm que se locomover, não vai desistir. Andar é uma coisa muito interessante, muito importante, a gente tem que ser estimulado para fazer. E esse estímulo, esse treino de marcha, é muito bom que seja feito com todas as crianças, porque vai facilitar posteriormente as transferências que eles vão conseguir fazer. Um monte de coisa está vinculado a esse treino de marcha, né? Mas não necessariamente ele vai ser mantido para o resto da vida, tá? Muitas crianças, depois dos 10, 12 anos, muitas vezes começam a ver que para ele se integrar, infelizmente no nosso país não é tão assim, né? Porque os obstáculos arquitetônicos são imensos, né? Mas fica muito mais fácil para a criança se integrar muitas vezes com uma cadeira de rodas. E também é por dignidade dos pais. Eu vejo crianças desde 7, 8 anos que os pais ficam carregando no colo. Isso não é bom para os pais, não é bom para a criança também, né? Isso sabe? Isso acaba criando uma dependência que é nociva, é ruim para os pais, né? Fazendo. Então, a criança tem que ter a sua independência, tá? A gente não vai procurar, não quero que muitos pais falem, não quero que ele desista de andar. Não vai desistir. Vamos continuar estimulando isso aí nos momentos certos, mas na hora que ele vai ter que chegar e se integrar com seus amiguinhos, muitas vezes com a cadeira de rodas favorece bastante isso. Tem que ter de novo bom senso, porque assim, às vezes a gente, na experiência de muitos anos aí na área de reabilitação, né, a gente acaba se deparando com pessoas que fizeram uma opção mais velhas pela cadeira de rodas, mas que às vezes assumem a cadeira e param de fazer qualquer coisa. Tem alguns pacientes do passado, né? E aí começa a ter vários problemas físicos e tudo. Então, assim, a importância, mesmo para quem fala assim, bom, eu optei como, né, que continue com uma atividade física, que isso é super importante, que faz bem para ela, faz bem para o corpo, para a postura, para os órgãos, para tudo, né? Que isso é uma coisa super importante. E para os nossos pequenos, eu acho que é isso, né? Não pode dizer este é um ponto final, né? Isso é apenas uma vírgula na vida dele, né? A vida continua e a gente tem que continuar a incentivar. E eu acho que uma coisa importante também, apesar de eles serem pequenos, é ver a motivação deles mesmo, né? Porque tem criança que se motiva tanto em estar andando, que às vezes a cadeira, com muita dificuldade, ela vai com as bengalas, vai com a muleta, e ela está bem, assim, ela está se virando independente. Para outras crianças, que às vezes a vontade é tão grande de ir mais rápido, às vezes a cadeira vai ajudá-la nesse processo, que para ela é mais difícil, não é? E tem outra coisa também, eu acho que é aquela parte também que é importante, que é entre o estímulo e aquela cobrança que às vezes acaba dando um efeito reverso, né? O que é isso? Eu já tive criança que era lombar baixo, tinha toda a musculatura, estava magrinha, que criança não dava? Na verdade eu via que era só por causa das mães. A mãe cobrava tanto dessa criança lá, que hoje é uma moça que já era uma advogada, mas ela tinha tanta coisa da mãe. No dia que eu mandei a mãe para psicóloga, a criança começou a andar. Então, é isso, tá? Porque a criança falava, porque ela tem tudo para andar, ela só não andava de birra com a mãe, que a mãe cobrava, que nem falava, que é mãe de vestibular, né? Aquela coisa. Você já estudou hoje, menino? Já estudou? O cara não quer pegar o livro, a mãe fica cobrando aquilo, dava o efeito reverso, né? Sabe, aquela cobrança tem que ser um estímulo, intenção é estímulo, aquela cobrança que passa a ser nociva, está muito próxima, tá? Então a gente tem que estimular, fazer, mas tomar muito cuidado com isso, né? E não deixar a criança se frustrar também, né? Porque ela saber isso, que ela consegue. Para fazer, porque muitas vezes, ela é preguiçosa. Não é, você não sabe, é. tem que entender, é difícil. Então por isso que tem que ser otimizado essa parte de treino de marcha. Tem criança, ontem eu vi uma criança de 1 ano e 4 meses, a criança falava tudo, uma criancinha com o Melo, estava
menina extremamente inteligente, tá, articulada. Ela vai ter uma interação diferente com uma criança que às vezes de 4, 5 anos, que às vezes tem outras complicações, ou até pela própria, às vezes, timidez, ou alguma coisa própria da criança, ela não tem uma interação com o fisioterapeuta, e vai demorar mais ainda para essa criança ter um estímulo transformado por uma coisa motora boa para ela, né? Vai se variar, tem que ser realmente aquela velha coisa, né? O bom senso e de saber se filtrar. Não dá para fazer receita de bolo, não. Tem que saber individualizar as crianças e ver, olha, nesse grupo você está assim, você faz assim. Exatamente. Tá? Como eu falei, não dá. A gente vai pensar em receita, bom, um lombar faz isso, o torácico faz aquilo. Não é, cada indivíduo vai ter alguma coisa, porque carrega uma bagagem de outras coisas. E é por isso que é bom a gente trabalhar em equipe, porque a gente discute isso junto com a família, porque a família faz parte 100% dessa discussão também, porque a gente tem que ouvi-los, né, e ouvir a criança e a gente propor e discutir a coisa abertamente, não é? Porque senão, olha, o seu filho precisa, não é assim, né? E além da natação, quais esportes são bons para criança com mielo? Muito do interesse da criança também, a gente estimula tudo, tá? Na verdade. Tem criança que faz dança, tem criança que faz judô, tem criança que joga tênis, né? É que assim, a natação de maneira geral, e entra aí um outro importante a gente falar, que é a hidroterapia, que pode cair naquele conceito dessa cobrança que eu acabei de falar. Às vezes a criança tem que tomar muito cuidado, a hidroterapia, muitas vezes a criança pequena, às vezes, a maior parte das crianças gosta de água, mas percebeu que aquela criança não está curtindo aquele negócio, retrocede, para de fazer hidroterapia, porque a criança primeiro vai conseguir aprender a nadar, uma criança normal, depois dos 4 anos, criança nenhuma, essas crianças que fazem natação de bebê, elas não vão virar um Michael Phelps, né? Eles não vão ser nadadores porque começaram bebê, né? Não aprende-se a nadar porque foi bebê, né? Não entrou na piscina. É bonito para colocar no Facebook lá que a criança está fazendo natação de bebê e tal, mas não tem vantagem motora para a criança. E a natação, para mielo, a gente acaba tendo como uma excelência, um esporte que a gente incentiva bastante, porque é mais fácil para fazer, né? E como essas crianças precisam de um estímulo que seja um gasto energético importante, a natação vai dar isso para né? Porque a gente sabe que um grande problema que tem nessas crianças é a obesidade, né? Então, eles gastam menos energia, então a gente tem que deixar a natação como uma excelente coisa para fazer um gasto energético. E aí entra de novo o treino na marcha. Não vou fazer treino. O treino na marcha também é importante para isso. Representa um gasto energético. Então, isso é bom, porque quem vai ficar parado vai gastar menos energia. Então, a natação pode fazer, mas eu tenho criança que faz capoeira, tem criança que faz... É adaptado. Tem criança que faz cadeira de rodas, joga tênis, cadeira de rodas. Tem criança que faz futebol, né? Vai com a muletinha lá, com o aparelho, joga futebol. Tá? Eu tenho várias coisas que tem, né? Tem criança que manda aí, virou um corredor junto com o pai, né? Tem a cadeira dele de corredor, tá correndo pra caramba. O moleque é super empolgado com isso. Ele participou da meia maratona agora de São Paulo agora, tá? Ele fez a meia maratona com a cadeirinha dele, né? Então é coisa que pode fazer tudo, tá? O céu é o limite. Aquilo que ele conseguir fazer adaptado, e isso que tem, né? E foi muito importante. Eu fui para as Olimpíadas do Rio e para as Paralimpíadas, e participei lá e tive a felicidade de ver vários pacientes lá que estavam lá. Verdade, que legal. E foi muito legal, né? De ver, e lá participando lá, fazendo, não só como atleta, tinha alguns, né? E tinha as crianças que estavam lá participando lá na torcida também, cruzei com alguns deles. Foi emocionante, assim, de ver. E hoje isso aí abriu, a grande coisa que a gente teve dos esportes que tiveram aqui, a partir foi isso, abriu bastante para as pessoas começarem a observar o que eles podem fazer. Então, o céu é o limite, o que eles conseguirem fazer, tem que fazer, tem que estimular para fazer. Não existe contraindicação. Sabe, não tem contraindicação nenhuma. O que for possível conseguir fazer, vai fazer, tá? Daí os para-esportes estão aí para isso, tá? Então, tem alguma contraindicação virar cambalhota? Não necessariamente. Tá? Pode virar cambalhota. Isso não tem. É diferente. Mesmo as crianças com Down, a gente vê isso, né? Porque aquelas crianças que têm síndrome de Down, que têm instabilidade e tal, de maneira geral, só se tiver alguma coisa, uma instabilidade muito comprovada, que de maneira geral nem para Down faz diferença, para mielo também não. Se quiser dar cambota, pode dar a cambota deles, cambalhotas. E
Para que a criança não fique totalmente dependente da cadeira de rodas, ela precisa pelo menos ficar em pé sozinha? Ela está perguntando isso porque a filha dela não consegue ficar em pé porque as pernas são molinhas. Então, aí que entra, ela está com a órtese adequada, tá? Se ela não está com ela tem uma paralisia. As crianças com mielo, em vários graus, vão ter algum grau de paralisia, tá? Desde o nível torácico, que é o mais grave, tem uma paralisia completa, até o nível sacral, que vai ter uma paralisia menor. Mas uma criança que está com a perna molinha, não é para colocar de pé sem a órtese adequada, porque o risco dela fazer uma torção, fazer uma fratura é imenso, né? Então ela tem que estar com a órtese adequada, não é para colocar a criança para ver. Eu peguei uma criança uma vez no Santa Marcelina, na época que eu trabalhava lá, realmente é isso, a mãe, os residentes ficaram indignados, porque a mãe queria colocar, não, porque ela ficou, os vizinhos falaram, mas sua filha, ela não vai andar nunca. Ela falou, ela pegou e cismou de colocar a criança de pé, não, eu vou fazer você andar, eu vou te ajudar, a mamãe vai ajudar, e fraturou os dois fêmurs da criança, né? E o residente queria levar lá, foi um problema sério, conselho tutelar, tudo, mas apenas uma mãe que não sabia, não tinha o conhecimento, não tinha cultura, não tinha educação suficiente, mas ela pensou que estava ajudando e acabou fraturando os dois fêmurs da criança para colocar de pé. Então a criança está com a perninha mole, não é para colocar de pé, ela tem que ter uma indicação melhor de órtese. A pergunta dela é assim, se isso significa que vai ser dependente da cadeira de rodas. De novo, não, eu falei, uma criança, um paciente paralítico total, 4% dos adultos torácicos que não tem nada de movimento, 4% deles em Chicago, que é um dos maiores centros de referência mundial de mielo, eles conseguiram andar na vida comunitária, tá? Eles colocam a órtese dele, põe a muleta e vai conseguir andar. Que os pais muitas vezes ficam muito preocupados, uma muleta ajuda, não é isso. Às vezes não é só, a criança consegue andar sem órtese ou consegue andar sem muleta, mas em muitos casos isso aí ajuda, porque evita problema lá na frente. Então, não é imediato. Uma criança que não consegue, consegue andar sem a órtese, consegue, mas às vezes com um valgismo, com o joelho, com um tornozelo tão virado, que vai fazer uma área de pressão, vai fazer uma ferida, tá? Eu digo criança que já foi amputada por causa disso. E eu mostro isso para os pais. Quando vai o pai a primeira vez lá, eu choco mesmo, exatamente tem que usar órtese. Porque essa moça aqui, por vaidade, porque é uma moça que conseguia, tinha lombar baixo, andava super bem. E ela andava, mas ela não queria, ela queria usar sandália. Só que não era adequado usar sandália. Ela precisasse de uma órtese, a menina andaria super bem. Quando ela queria andar com sandália. Sandália acabou machucando o pé, ela ficou com vergonha de voltar lá no nosso ambulatório. Quando chegou no pronto-socorro, estava uma gangrena terrível e a única solução para salvar a vida dela foi uma amputação. Então não é para ter vergonha de órtese, não é para ter vergonha de muleta. Às vezes a muleta vai proteger um joelho. A criança estabiliza, que ela tronca, estabiliza, porque eles vão ter glúteos, né? Os glúteos é muito difícil que tem, eles andam com aquela marcha cambaleante, eles conseguem andar, mas isso vai pagar um preço, uma alteração no joelho, né? E acaba muitas vezes com a muletinha, acaba tirando isso. E a criança anda mais rápido, consegue chegar com menos estresse no joelho, tá? Então a gente tem que tirar, e muitas vezes é isso, faz parte, a gente educar os pais nesse sentido, que é o melhor para a criança, não ali fazendo, não porque tirou a órtese, né? Na verdade, até a órtese a gente tem que pegar, mesmo crianças com nível lombar, que vão andar às vezes futuramente com uma órtese curta, muitas vezes o primeiro órtese é fazer uma órtese mais longa. Conforme ele vai desenvolvendo a marcha, a gente vai tirando, que é muito mais fácil a gente tirar de cima para baixo do que mandar depois a órtese e falar, não, vai subir, né? Primeiro pela aceitação e pela própria técnica na oficina de órtese, é muito mais difícil de fazer essa adaptação, tá? É muito melhor tirar de cima para baixo do que ficar fazendo o contrário. Então, muitas vezes tem que se dar órteses mais longas, tem que dar muleta, na verdade, muito essa muleta é o andador, né? Então, as crianças vão precisar passar por essas etapas, né? Não adianta tentar pular isso, porque não vai acabar se prejudicando, né? E às vezes é até bom manter, às vezes, uma bengala ou uma muleta por proteção, para não ter tanta queda, que também às vezes a queda pode machucar, e às vezes até para respeito como adulto, como um idoso, né? Às vezes a bengala o ajuda e também as pessoas o respeitam, né? A gente tem caso aqui de criança que está na escola e com marcha instável, né? Que os amiguinhos adoram chegar lá e tocar para ela cair, entendeu? Que criança não é tão boazinha como a gente pensa, né? Às vezes acontece. Então, às vezes, né?
uma bengala, uma coisa, protege, porque se chegar perto... Mas, por outro lado, isso também é uma parte importante que eu sempre falo para os pais das crianças, criança com mielo, mas é uma criança, e crianças caem, tá? Crianças caem, faz parte do pacote de ser criança cair. Então não é o fim do mundo a criança está caindo. Inclusive, é uma das queixas mais frequentes que eu recebo em consultório, quando eu tenho só mielo, as crianças normais que chegam lá, os pais, muitas vezes a criança com 1 ano e meio, 2 anos, está caindo demais. Eu falo, a criança começou a andar, às vezes 5, 6 meses, está caindo demais, lógico que cai demais. Isso é importante falar mesmo. A criança cai. Eles têm isso aí, eles pensam muitas vezes, eles até caem mais, às vezes com 2 anos, do que quando começou a andar, porque eles pensam mais rápido do que eles conseguem executar. Exatamente. Isso é atrapalho, né? Não tem coordenação motora, aí não é que nem nenhum problema. Vai cair, vai fazer parte do pacote, criança vai cair também, não, faz parte. Já estamos 8 horas, tem alguma pergunta? A criança pode usar outro tipo de calçado, tipo uma bota de caninho mais alto, ou o ideal é apenas só o tênis mesmo? Existe um tênis específico para quem usa órtese? Não. Colocando a órtese, pode fazer o que for depois de calçado por cima. Inclusive, eu tenho moça adolescente que o ano passado ela fez 15 anos, ela queria ir no baile, ela não queria com órtese. E ela sabia que ela teria uma dificuldade muito grande. Tem solução. Manda na órtese, manda uma pessoa no sapateiro que faça calçado. Ele fez uma bota linda, preta, em cima da órtese dela e ficou perfeita. Ela foi pro baile dela com uma órtese vestida de bota, tá? Consigo colocar a bota em cima da órtese dela, ficou perfeita. Tá? A gente tem várias crianças aqui, né? A gente tem nossa princesa aqui que está sempre com as botas combinando com a roupa, né? Você não vê a órtese. Então, o calçado, tanto para a órtese, o pé estando arrumado certinho lá, um calçado que couber, não precisa ser só tênis, vai colocar um sapato que couber lá, que a pessoa queira, né? Desde que seja um solado antiderrapante, obviamente, né? E não vai usar salto, obviamente, também, né? Mas colocando um calçado adequado, qualquer coisa que servida em cima da órtese, tá ótimo. Isso não é só tênis que a criança vai usar ou a moça vai usar. Tá? Tem uma pergunta fora, assim, do caso da mielo, que a criança com tráqueo e gastro pode fazer hidroterapia? Com o quê? Tráqueo e gastro. Fazer hidroterapia? Então, de novo, ela até tem jeito de fazer isso, mas será que é o melhor? Porque ela vai ter para fazer? Então, tem que otimizar os recursos aí, o tempo dos pais para ver, né? Então, até pode, mas não é uma coisa tão indicada assim. Não é prioridade, tá? Não é uma prioridade, não é a terapia melhor que vai ter, tá? Se for a única coisa, se vocês querem experimentar de novo. Da mesma forma que eu falei o cavalo, essa criança, às vezes, em vez de fazer como uma terapia, ela vai se divertir numa piscina lá com alguma pessoa, até podendo ajudar, às vezes, sabe? Mas não precisa ser necessariamente como uma terapia, isso aí. Tem mais algumas. Então, existe sim uma órtese adequada para essas crianças que têm as perninhas moles? A minha filha usa uma órtese, mas apenas para prevenção, porque o pezinho dela estava bastante caído por conta do encurtamento do tendão. Se o pé está caído por causa do tendão e está encurtado, às vezes a órtese não está servindo. Tá? Tem que prestar atenção nisso. Às vezes tem que fazer até uma tenotomia, um procedimento para essa órtese entrar direito, tá? Se o pé está caído, de novo, quando tem deformidade, o que é deformidade? É uma coisa que a gente não consegue trazer pela sua posição anatômica normal. Uma articulação do tornozelo que não chega a 90 graus, não é para colocar órtese, porque vai colocar órtese, vai machucar, tá? Um joelho que esteja com uma deformidade acima de 20 graus, se a criança precisar de um tutor longo, também não vai ser legal, vai machucar, né? Então, as deformidades sempre têm que ser corrigidas antes de se usar órtese. Pronto? Tá bom? Muito bem, prazer. Muito obrigada, viu? Foi muito aqui. bom. Tá Você bom. quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, para tranquilizar, porque realmente é um desafio, né? Porque mielo meningocele é considerado para a gente um compêndio de ortopedia, né? Quem trata na ortopedia, quem trata de mielo, e não é todo mundo que gosta de se dedicar a isso, porque tem que saber de coluna, tem que saber de quadril, tem que saber de joelho, tem que saber, na verdade, muitas coisas que, na verdade, um adulto, por exemplo, hoje os nossos colegas ortopedistas, eles fazem só pé, ou faz só joelho, só faz quadril, só faz... Então é tudo segmentado, mas a gente acaba tratando como um todo, né? E é inacreditável, eu só posso realmente, para mim é uma felicidade que eu aprendo como profissional e como ser humano com essas famílias todas, né? Porque realmente
Eu vejo assim, e é fantástico, principalmente eu parabenizo muito os pais que estão participando, né? Porque as mães sempre estão presentes, né? Agora, eu fico muito feliz quando eu vejo os pais participando e infelizmente eu tenho muitos pais que acabam estando lá e entregando. E é muito fácil para o homem, né? Eu falo, nosso gênero é meio, às vezes meio covarde, né? Tem uma dificuldade e se afasta, né? Então, é muito bacana como tem. Então, na mielomeningocele, tratando isso e várias outras síndromes que a gente acaba tratando, a gente aprende demais com os pais, né? Fazer isso aí, a gente fica vendo, a gente acaba valorizando todas aquelas coisas que a gente tem de graça, né? A gente vê o esforço que a criança, os pais têm que passar para conseguir, e obviamente a gente fica frustrado também, né? Porque muitas vezes o tratamento a gente faz, o índice de recidiva dessas deformidades é alto, né? Então, eu sempre falo, muitas vezes tem que fazer uma reoperação numa criança como ela, que já teve um procedimento, um monte de coisa que já passou com parte neurológica, parte urológica, já fez uma cirurgia ortopédica, porque as deformidades podem recidivar e muitas vezes elas vão se desenvolvendo pelo desequilíbrio muscular, porque por mais que se faça fisioterapia, um monte de coisa acaba tendo, né? Então, eu falo para os pais que eles sofrem muito mais do que a gente lá está falando para eles, tem que fazer isso, mas a gente não pode se furtar que falar, tem que fazer isso, porque a gente sabe o que vai acontecer lá na frente se não fizer, né? Mas é muito bacana nessa trilha e com profissionais bacanas como vocês. Então, Muito agradeço obrigada. por estar aqui com vocês. Eu que agradeço a presença, muito obrigada. A gente pode mandar para você depois as outras perguntas, você pode responder para o WhatsApp e a gente manda para os pais? Um pouquinho sim, né? Você sabe que... Porque... Eu sei que ele é muito ocupado, Não é mas a gente... muita coisa, não. Não é muita Tá bom, coisa. se tiver aquelas coisas, eu vou ter um prazer, né? Mas eu vejo que realmente, em parte, muitas vezes é isso. A gente vê, mas até o próprio CRM, considerado, tem um indicativo do CRM proibindo consultas via WhatsApp. A gente só pode dar opinião de coisas, pacientes que muito cuidadosamente daqueles pacientes que a gente já conhece, né? Muitas vezes o paciente quer fazer consultas via WhatsApp, isso Não dá, mas assim, nossa ideia São dúvidas gerais, são gerais e de orientação, tipo, um prazer, procure um colega, ou vá ao médico, tá bom? Obrigada, viu? De nada.